Olá, meu amigo empreendedor. Fala, é o consultor Robson Azevedo. Nós estamos aqui no nosso quinto episódio já, o quinto episódio do Cast Blue, seu canal de entretenimento e informação sobre os sócios. E hoje, vejam só com novidade, hein? A nossa primeira edição também com vídeo. E nesse momento especial dessa nossa primeira edição com vídeo, nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Lanfranchi, que vai falar com a gente hoje do nosso tema hoje é a reinvenção na carreira. Você que está aí passando por um momento difícil na sua carreira, que está com dúvidas, não sabe direito como é que você pode agir num caso como esse, o Dr. Rodrigo vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória e dar um pouquinho de luz para você que está com dúvida nesse momento de transição na sua carreira. Olá, doutor Rodrigo, tudo bem com você? Oi, Robson, tudo bom? Obrigado pelo convite, obrigado pela Consult Blue, pela oportunidade, e fico feliz de estar gravando aqui com vocês, poder trocar essa experiência. Obrigado pelo convite. Doutor, antes de falar um pouquinho desse momento de reinvenção na sua carreira, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como é que é o Rodrigo? Conta um pouquinho do caminho da sua trajetória. Bem, Robson, hoje eu estou com 19 anos de formado de odontologia, me formei com 23 anos, né? E ao longo desse caminho eu fui me especializando, fui aprofundando e fui crescendo na profissão. Graças a Deus eu consegui me estabelecer, eu consegui me estruturar nessa profissão. E é uma profissão que eu amo, gosto muito e sou muito realizado com ela. Então, ao longo desses 19 anos, eu me desenvolvi mais na área de prótese, reabilitação e a parte de implante, né? Hoje eu tenho 2 consultórios, eu tenho um consultório em São Paulo e tenho um consultório na cidade de Atibaia, que é onde eu resido agora, né? E ao longo desse tempo na profissão, a odontologia teve algumas mudanças, porque quando a gente se formava na faculdade, a gente se formava simplesmente para ser dentista. Simplesmente eu quero dizer o quê? Que a única possibilidade era a gente trabalhar dentro de um consultório. Era a única forma da gente se desenvolver profissionalmente. O nosso aprendizado era um aprendizado técnico. E hoje a odontologia expandiu muito, falando de negócio, falando de oportunidade, falando de empreendedorismo, né? Hoje você tem dentista empreendedor, que é dono de clínica. Hoje você tem dentista empreendedor que ele dá curso de marketing, curso de gestão. Então, de uma certa forma, a odontologia abriu novas oportunidades, mesmo você sendo dentista, você poder desenvolver outras habilidades. Então, hoje o profissional da odontologia ele pode se expandir e crescer. Então, é uma coisa nova, comparado com o tempo da odontologia, e é um mundo que cria grandes possibilidades e oportunidades para a gente que quer, às vezes, viver uma experiência um pouco diferente, mas não quer sair do seu próprio segmento, né? Então, eu vivo esse momento hoje. Que legal, doutor. Assim, você vê que a minha primeira experiência ao conhecê-lo, né, não foi o dentista, foi o doutor Rodrigo que eu conheci. Eu conheci o empreendedor Rodrigo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua aventura, se você sempre teve essa veia empreendedora, né? De onde vem essa veia empreendedora que você tem, que você falasse um pouquinho desse momento que você está vivendo. Você está passando por um momento aí de criação de um novo negócio, é isso, doutor? Exato. Eu, embora fiz a faculdade de odontologia, eu sempre fui uma pessoa que gostou de uma parte mais numérica, numa parte de planilha, de planejamento, que não é muito a característica de um dentista, né? Quando ele vai escolher odontologia, ele vai para aquela área de biológicas, a maioria gostaria de ser médico, isso é o tradicional, né? Mesmo exercendo odontologia, eu sempre gostei de empreender ou de fazer novas coisas, novas oportunidades, que a gente saísse um pouco do tradicional, né? Então, ao longo do tempo, eu trabalhei como professor, então é uma nova forma de você ser dentista. Eu fui gerente de clínica odontológica também, então eu vi qual que é a dificuldade de você administrar o negócio. Quando você entende tudo o que acontece na parte prática, a gente sabia tudo o que fazer na boca do paciente, mas a gente tinha muito pouca experiência em administrar planejamento, formação de valores, fluxo de caixa, administração, contratação, quantas coisas que a gente ia fazendo tudo na intuição, contratava pessoas porque a gente tinha afinidade, mas nem sabia exatamente da competência.
Tudo era feito de uma forma muito intuitiva, sem planejamento, sem meta, sem objetivo. O objetivo era, precisamos faturar tanto por mês, cada um vai ganhar tanto, precisa pagar isso, pagar aquilo, e aí a gente ficava naquela sensação de que sempre estava correndo atrás do dinheiro. E ao mesmo tempo você tinha que cuidar de pessoas e você corria um risco muito grande, porque você mexer com saúde e com dinheiro são assuntos que trabalham juntos, porque uma clínica que não fatura não se sustenta, mas se a sua cabeça não tiver direito no lugar, você não faz nenhuma coisa nem outra. Então essa foi uma das primeiras experiências que eu tive, onde a primeira coisa que eu tomo como lição é que antes de você entrar num novo negócio, independente se seja da sua área ou não, o estudo prévio é muito importante, né? Depois desse empreendimento, eu vi uma necessidade no consultório que tinham muitos sistemas de controle para consultório. Fazia controle de agenda, controle financeiro, entrada e saída. Mas os dentistas eles tinham uma dificuldade muito grande em formulação de valores. Ou seja, quanto que eu vou cobrar o meu tratamento? Quanto eu vou cobrar uma limpeza? Quanto que eu vou cobrar um implante? E na maioria das vezes a gente se baseava muito pelos colegas. Então você tinha um professor que era uma pessoa que você considerava superior a você, então você cobrava um pouco menos do que ele. Aí você tinha um colega e você cobrava parecido com ele. E assim a gente ia se ajustando financeiramente, mas você não fazia um cálculo específico. Ou seja, dependendo do bairro, da região, do profissional que você é, você cobrar o mesmo preço, um pode estar tendo muito lucro e outro pode estar tendo muito prejuízo. E a gente tem uma série de procedimentos e conhecimento nenhum para você poder fazer esses cálculos e falar, esse procedimento custa tanto, esse procedimento custa tanto, a minha previsão de lucro com essa empresa é de tanto, eu quero um prolabore de tanto, eu vou fazer uma reserva de tanto, eu vou guardar um dinheiro porque a cada 4, 5 anos eu quero fazer uma reforma, eu quero fazer uma reserva para comprar um equipamento melhor. Então a gente não teve essa preparação na faculdade. E aí eu tentei sistematizar isso de uma forma que o dentista colocava as necessidades dele, quanto que ele gostaria de ganhar, que horas que ele gostaria de trabalhar, e assim eu fui colocando informações, inclusive a questão tributária, se ele era pessoa física, pessoa jurídica, e esse sistema desenvolvia todos os cálculos, e aí ele falava para o dentista, nas suas condições, dentro dos seus horários que você quer trabalhar, o tempo que você demora para fazer esse procedimento, o seu consultório só tem um dentista, tem 2, tem 3, ele calculava e falava, você vai ter que cobrar tanto pelo procedimento. Se esse valor não estivesse condizente com a realidade dele, por exemplo, um procedimento deveria custar R$100 e o sistema dizia que ele teria que cobrar 200. Ele teria que reaver os valores dele, porque ele estava querendo ganhar mais do que a empresa dele poderia dar. Ou ele teria que fazer algum ajuste. E isso foi um projeto muito bom, demorou 3 anos para ser desenvolvido. Mais uma vez, veio um grande aprendizado, porque pelo tempo foi um grande investimento, financeiramente nem tanto, mas na hora que o momento estava pronto, que a gente ia fazer o lançamento, aí faltava a experiência de todas as pessoas envolvidas. Todo mundo foi muito bom no desenvolvimento, mas na hora da abertura da empresa, do lançamento do negócio, dos novos compromissos que viriam depois, a gente não se acordou, as partes não entraram num acordo, e aí não consegui dar seguimento a essa ideia. E aí ficou mais uma experiência. Então eu já estava empreendendo num outro modelo de negócio, já indo para a parte de sistema, de TI, que era uma demanda que eu senti, ligado também à odontologia, mas já correndo nessa linha paralela. Então esses 2 empreendimentos foram os 2 maiores que eu pude ficar fora do consultório sem ter a necessidade de atender paciente diretamente, né? Então toda a expertise e toda a experiência do consultório me ajudava na hora do desenvolvimento e da modelação disso. E aí o tempo foi passando e hoje o último empreendimento que eu estou fazendo, graças a toda essa experiência, esse aprendizado, no momento de desenvolver essa ideia, eu tive não foi a ideia, mas a busca de procurar profissionais que já tinham uma experiência melhor que a minha, pessoas que podiam me orientar, e aí eu já saí daquela fase da intuição, da ideia, da boa vontade, do otimismo,
e você já procurar pessoas que te direcionam, que te ajudem a planejar, a mostrar a hora certa de fazer cada etapa. E aí foi quando eu tive o contato com a Consult Blue, com o Fernando, né? E a gente conversou, se alinhou, e hoje já vai fazer quase 1 ano e meio para 2 que estamos no projeto. O projeto atual chama Cartão Clean, né? É um cartão de benefícios na área da saúde. É um modelo de negócio um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Hoje o nosso projeto piloto está aqui na cidade de Atibaia, e ele funciona da seguinte maneira: um cartão de benefício na área da saúde, ele é voltado a um público que ele não tem condições de ter um convênio médico, né? Ou seja, por ele pagando, ou seja, via uma empresa, às vezes como um benefício da empresa. Ele não tem condições de fazer um tratamento particular, porque os custos são altos, e ele não consegue toda a assessoria de saúde pelo sistema do SUS. Ou quando ele consegue, ele perde muitas horas numa fila, ele consegue remarcar um exame às vezes para meses lá na frente, e muito mais espera numa cirurgia, que pode demorar anos. E geralmente acontece que quando o paciente consegue esse tratamento, o caso já se agravou. Isso eu estou falando de uma maneira superficial, sem qualificar o serviço público, mas é o que a gente vê pelas notícias. E aí a gente vê um público que fica descoberto, e que se esse público tivesse maior facilidade financeira, custos reduzidos, mas com profissionais competentes, esse público poderia ser assistido mais rápido. E aí que entrou a ideia do cartão de benefícios. A pessoa compra esse cartão de benefícios, ela paga uma mensalidade, e aí ela tem acesso a esses profissionais da área da saúde particulares, ou seja, profissionais de tratamento particular, só que com valores muito reduzidos, geralmente numa média de 40% a menos. Só que não é um cartão de desconto onde você chega lá e fala, eu tenho esse benefício, e a pessoa te dá esse desconto. Os valores são pré-fixados. Ou seja, a pessoa já sabe quanto que ela vai gastar numa consulta, quanto que ela vai gastar num procedimento. E baseado nessa faixa, nesse público, que é o nosso público ideal, para ele é muito importante ele saber se ele pode fazer esse tratamento, se ele tem essa condição. Essa é a nossa estrutura superficial da ideia. Aí, contratei a Consult Blue e ela vem esse tempo me guiando e me orientando no desenvolvimento de estrutura de site, desenvolvimento de sistema, ideias de comercialização, de venda, como divulgar esse negócio. Porque no Brasil, esse conceito de cartão, ele é extremamente novo. As pessoas sempre acham que assim, por que eu vou ficar pagando uma coisa todo mês se eu não vou usar? Então você precisa conscientizar as pessoas desse negócio, você precisa divulgar muito. E essa nova ideia é uma ideia que me agrada, porque além de toda essa oportunidade de eu continuar experimentando novas oportunidades no empreendedorismo, ele cria uma oportunidade também de beneficiar as pessoas que não têm esse acesso. Então a gente acaba contribuindo também com a nossa sociedade. E nesse momento, essa história toda, é nesse foco agora da Cartão Clean que eu estou concentrado. Mas ainda eu me mantenho atendendo nos 2 consultórios e eu acabo administrando tudo ao mesmo tempo. E em algum momento eu vou ter que tomar alguma decisão, né? Porque eu vou ter que me dedicar a esse projeto, mas por enquanto está dando para fazer tudo junto. Doutor, e é esse desafio que você tem, né? Que eu queria abordar um pouquinho mais, né? Porque você disse que a sua profissão ela tem mudado muito nos últimos anos, né? A profissão de dentista. E além de dentista, com esse trabalho, um trabalho que exige também bastante atualização e bastante busca por informação. Como é que tem sido isso para você, administrar esse lado de ter que estudar, né, um pouquinho mais a odontologia para poder se desenvolver, mas também você já está migrando para um caminho um pouco diferente, né? Um pouquinho fora da odontologia, você também tem que estar atento nas atualizações. Como é que tem sido isso? Como é que tem sido para você esse desafio de se atualizar na sua profissão, que é uma profissão que tem passado por várias reinvenções, né? Mas também tentando reinventar um modelo, né? Um sistema de trabalho que é esse sistema de saúde. Você vê, falando primeiro da odontologia, o profissional antigamente ele era indicado via boca a boca. Depois, inicialmente, as pessoas começaram a fazer algumas divulgações, revista do bairro,
E a maneira de você aparecer basicamente era essa: propagandas de bairro, algumas clínicas faziam panfletagem, e assim a gente tentava divulgar. Mas sempre se falou que o boca a boca era o que você tinha pacientes e um público de qualidade, né? Aquele público que já era mais parecido com o que você atendia. Literalmente, né, doutor? Literalmente o Literalmente. boca a boca, né? E para a gente aproveitar a pandemia, a gente viu que a área tecnológica entrou de uma forma muito grande. A tecnologia estava entrando no consultório, basicamente a parte de sistema, de gestão, de controle. Então, aquela ficha de papel estava indo embora, embora muita gente use, eu também uso junto, mas já estava tudo indo para o sistema, para o computador. Então, ele já estava ajudando a fazer controle financeiro, ajudando a lembrar quando era hora de chamar um paciente para um retorno. Então, as máquinas já estavam contribuindo com o consultório. O cheque foi caindo, foi entrando nas maquininhas. Então, não só o desenvolvimento profissional, de você ser um clínico geral, depois você escolher uma especialização, fazer uma segunda ou terceira especialização, ou até fazer a opção de um mestrado, de um doutorado e avançar nos conhecimentos técnicos, foi necessário a gente avançar também numa área tecnológica e que depois da gente acostumar a trabalhar com computador, a gente teve que acostumar a trabalhar com celular. Então, hoje, para você vender, você tem que aprender a manipular um Facebook, aprender a manipular um Instagram. E aí você descobre que não é só você postar uma foto, tem uma metodologia, tem uma técnica, tem um investimento, tem um jeito de você criar conteúdo, tem uma maneira de você criar uma identidade digital. E isso tudo foi obrigando a gente a ter que se adequar, porque quem não foi se adequando foi saindo do mercado. Clínicas foram crescendo, hoje é muito comum você clínicas e redes de franquia com uma grande quantidade pela cidade, cadeira, um outro modelo de negócio, dentistas que trabalham como prestadores de serviço para essas clínicas, onde geralmente o dono de um consultório sempre era o dentista, hoje você tem investidores, administradores e dentistas como donos de clínicas, não necessariamente atendendo. Então todo esse desenvolvimento, essa necessidade de aperfeiçoamento, ele vem de uma forma muito grande. Só que antes era focado muito na nossa profissão. Hoje a gente precisa abrir um pouco esse leque. Hoje, por exemplo, você tem dentistas que trabalham com harmonização facial. Por exemplo, ele não é um dentista tradicional, ele não vai tratar o seu dente, não vai tirar a sua dor, mas ele vai tratar da estética da sua face e é um dentista. Uma coisa que até 5, 10 anos atrás não era tão comum de se falar. Então, quem quiser avançar nessa área também, tem que aprender a se expor, tem que aprender a divulgar, tem que aprender a mostrar os seus trabalhos. E antes quem fazia por nós era boca a boca. E era assim, ó, vai lá que o dentista é bom, vai lá que eu gostei. Hoje você põe uma foto, a pessoa pode tirar as próprias conclusões do seu trabalho, se ela vai querer te procurar ou não. Então, falando de odontologia, esse desenvolvimento, eu acho que ele sempre vai continuar, independente do que você faça com a sua carreira. Porém, a forma de se trabalhar hoje em dia também está diversificada. Na maioria das vezes, o dentista tinha um consultório, você era um dentista novo, recém-formado, você trabalhava no consultório de um colega ou de alguém da família, e com o tempo você se agregava a esse consultório ou você montava o seu próprio consultório. Hoje não, hoje você já tem dentistas que trabalham em vários consultórios, eles trabalham por sistema de acordo, porcentagem, contrato, cada clínica tem o seu acordo, e esse dentista ele trabalha cada dia num lugar prestando um certo tipo de serviço. Por exemplo, um dentista que faz implante. Ele vai numa clínica aquele dia, ele realiza os implantes, e no outro dia ele está em outra clínica. Então é um outro modelo de negócio também. Ele tem que aprender a administrar a carreira dele cada dia num lugar, né? Então, na parte de odontologia, ainda é necessário esse desenvolvimento e esse avanço muito grande. Como que eu consigo conciliar tudo isso ao mesmo tempo? Primeiro, eu estou disposto a fazer. Sou eu que estou criando essa necessidade. Sou eu que estou criando esse esforço dentro de mim mesmo. Então, eu tenho que fazer com toda boa vontade, com todo carinho e empenho, porque é uma coisa que não me está sendo imposta. Eu estou fazendo porque eu quero. Então, hoje, quando eu paro o meu consultório e tenho que me dedicar a um novo empreendimento, me dedicar a cartão clean, eu faço com muito carinho. Eu faço com muita satisfação. E o prazer que eu tenho de aprender esse novo segmento que é do empreendedorismo, né?
você aprender como funciona um sistema, você aprender como funciona uma parte de vendas, como você faz uma venda pela internet, como que você descobre o seu público ideal. Então, esse conhecimento também me alimenta. Lógico, eu tenho um objetivo de resultado, a empresa tem que ser próspera, a empresa tem que me devolver esse investimento. Mas para mim hoje, embora eu tenha que carregar esses dois pacotes, ainda é muito satisfatório pelo conhecimento que eu agrego. Então eu coloco como um perfil individual. Agora, se fosse o caso, que eu acredito que acontece com a maioria, que quando a pessoa troca de profissão ou troca de direção, geralmente vem acompanhado com alguma insatisfação, né? Na maioria das vezes, insatisfação financeira, a pessoa não está conseguindo conquistar o dinheiro que ela gostaria, então ela acha que fazendo outras coisas vai ser melhor, ou talvez vai ser mais fácil, ou às vezes o profissional está desanimado da profissão, às vezes ele está cansado, porque é uma profissão que fisicamente também exige muito da gente. Então, por algum motivo, por alguma insatisfação, aquele profissional desiste e vai para uma outra área, que pode estar perto da odontologia, por exemplo, né? Investe numa clínica, alguma coisa semelhante, ou às vezes ele muda radicalmente. E não é o meu caso. Hoje eu sou satisfeito com as duas e eu sou feliz pela oportunidade de aprender dos dois lados, né? E é assim que a gente vai aprendendo, assim que a gente vai evoluindo. E aí é onde eu vejo que esses dois empreendimentos, essas duas experiências que eu tive no passado, eu vi o quanto é importante você ter uma consultoria, como a Consult Blue, ou você ter um mentor, ou você ter uma pessoa que te ajude a caminhar o caminho, mas não que caminhe por você. Porque às vezes a gente se perde um pouco nas ideias, nas emoções, a gente, lógico, fantasia o sucesso, a gente às vezes comemora uma coisa que você quer que aconteça, mas não aconteceu, e a prática não é bem assim. Então, quando você tem uma equipe, uma pessoa te orientando, ela te ajuda a te colocar no lugar, te ajuda a ver a direção, te ajuda a corrigir a rota. Então, hoje, para mim, é mais seguro o que eu estou fazendo por me sentir acolhido mesmo, se sentir protegido por ter pessoas que vão te ajudando a você não errar o caminho certo para você desenvolver uma empresa. Não é tão fácil como você chegar na prefeitura e falar que você vai abrir um CNPJ, você leva os documentos e fala, minha empresa está aberta. Aí você fala, e agora? O que eu faço com essa empresa aberta? E aí você descobre que isso foi a coisa mais fácil e mais simples de fazer, e agora você precisa fazer, e aí você não sabe como fazer. Então, eu me estimulo por esse desafio, por esse conhecimento, mas eu carrego dessas duas formas. As duas formas estão exigindo muito esforço e conhecimento. E por exigir tanto conhecimento assim, eu acho que não dá tempo da gente estudar tudo e começar a praticar. A gente precisa formar. Sim. Ô, doutor, você falou tanto de aprendizado aí, né? Tem um ditado popular que fala que é errando que se aprende, doutor. Será que é isso Muito. mesmo? Será que é errando que se aprende? Então Eu nós vamos falar de acho. erro aqui, nós vamos falar do nosso. Você sabe que tem um quadro nosso aqui que a gente brinca com esses erros, né? A gente vai falar aqui do perdi dinheiro. Perdi dinheiro é o nosso quadro em que o nosso convidado vai contar uma experiência em que ele investiu, apostou, acreditou que ia ficar rico, mas perdeu dinheiro. Conta pra gente, doutor, como é que você aprendeu perdendo dinheiro? Bem, eu gosto desse ditado assim, né? Errando que se aprende, né? Mas não é obrigatoriamente pelos erros que você aprende. Já teve muita gente que errou antes que nós e que já disse que aquilo está errado. Então, se a gente prestar atenção, tem erros que dá para evitar, né? Imagina se todo mundo começar do zero, a gente não avança. Mas, por exemplo, nesse último empreendimento, eu vou citar duas coisas. Eu não perdi dinheiro, eu perdi o meu tempo e o que eu investia, por exemplo. Nesse projeto, a gente se reunia todos os sábados e eu fiquei 3 anos, todos os sábados, abrindo mão do convívio da minha família, do conforto da minha casa. Eu gastava para me deslocar, gastava para estar no escritório, então tinha um certo investimento. Então foi um prejuízo, por quê? Eu sacrifiquei outras coisas e eu acreditei que esse sacrifício lá na frente seria uma semente
e que essa semente viraria bons frutos. Não valeu. Uma outra experiência que eu tive, quando eu estava aqui na cidade de Atibaia, eu e minha esposa resolvemos montar uma papelaria, porque ela trabalha na área da educação, né? E a gente montou, aí decidimos tal, e ela ia se desligar de São Paulo e ia vir para Atibaia e a gente ia cuidar dessa papelaria. E era um projeto a longo prazo, então a gente montou uma papelaria pequenininha e assim foi indo. Qual que foi o prejuízo? Nós não conseguimos absorver o que a gente construiu. Ou seja, a gente montou um negócio e mal conseguia ficar nele. Chegou um determinado momento que a gente teve que tomar uma decisão. Ou ficamos no negócio para ver ele crescer, ou a gente vai ter que desistir. E foi exatamente no momento que veio a pandemia. Então a pandemia acabou decidindo por nós. Papelaria, escola, tudo parado, tudo fechado. Você iniciando um negócio, conquistando cliente, não tinha relevância no mercado. Vamos fechar, vamos nos resguardar e talvez no futuro a gente volte. Então, qual foi o prejuízo? Mais uma vez eu vejo que o prejuízo foi financeiro? Foi. Porque foram muitos finais de semana adaptando a estrutura, compra material, monta, investe, tal e tal e tal. Perdemos? Perdemos. Mas o que mais a gente percebeu é que realmente, se a gente não está presente no que a gente está construindo, não tem como dar certo sozinho. Então, nós tivemos um prejuízo financeiro, porque tudo aquilo que a gente investiu, uma parte a gente doou, uma parte a gente vendeu a preço de banana, mas teve um prejuízo. E não foi pequeno. Tá? Como a gente começou pequeno, foi um prejuízo fácil de absorver, né? Não foi como uma pessoa que pega lá o dinheiro de uma vida, um fundo de garantia ou um empréstimo e aposta aquilo como a única chance da vida dela de prosperar, né? Graças a Deus não foi nesse nível. Também por conta das outras experiências, né? Sabendo que o planejamento foi importante. Então, nessas duas vezes foi quando eu perdi mais dinheiro, né? Mas ainda foi um prejuízo razoável e não foi 100%, porque, mais uma vez, veio um aprendizado, foi errando que se aprende. E hoje, para a gente investir em algum negócio, a primeira pergunta é: quem vai ficar lá de verdade? Porque se não tiver essa resposta, não importa o dinheiro, não vai ter investimento. Pô, muito legal, doutor. Uma experiência legal de dividir, porque é isso, né? Tem já aquele ditado antigo, né? Que é o olho do dono que engorda o gado, né? Se a gente não está presente, se a gente não está se entregando para o negócio da forma como deveria, porque você não tem tempo, porque você não tem condição de fazer isso, talvez seja melhor esperar um pouco para não perder dinheiro, que é esse o nosso quadro. Doutor, ouvindo aqui a sua fala, né? Falando aí da sua carreira como dentista e desse processo de migração para ser empreendedor, eu andei lendo esses dias uma matéria que falava um pouquinho sobre a carreira do dentista e falava um pouquinho sobre o tempo também, né, de vida útil dessa carreira, né? Que a carreira de dentista ela exige algumas habilidades motoras, né, finas, né, de habilidade motora fina, e que isso, com o passar dos anos, se perde um pouco, né? Ir para essa outra carreira também é uma forma, doutor, de se preparar para uma carreira que ela não tem uma grande longevidade, justamente por essas questões de habilidades motoras mesmo, que a gente, com o passar do tempo, elas vão diminuindo? Olha, Robson, essa pergunta que você fez é uma pergunta que eu tenho desde o começo da minha profissão. Pelo fato de eu trabalhar com reabilitação, com implante, eu sempre trabalhei com pessoas, até na maioria mais velhas do que eu, né? E eu me espelhei muito também em dentistas que trabalhavam com muito tempo de cadeira e fiquei do lado deles para a gente aprender como que era a profissão de verdade. E o que eu percebi, mas é uma opinião específica minha, eu nunca vi um estudo, eu nunca vi, as opiniões até divergem um pouco. Existem pessoas que têm um prazer muito grande na profissão e querem fazer isso até o último dia da vida delas. Tá tudo certo. Existem pessoas que querem trabalhar por um tempo, adquirir patrimônio e na hora que ela tiver condições de viver com o que ela conquistou, ela entrega a profissão, né?
E tem outras pessoas que tentam, mas não sabem o que estão tentando e vai do jeito que está e seja o que Deus quiser, né? E eu Talvez vejo seja a assim, maioria, hein, doutor? e eu já tive nesse momento também, e faz parte, não é uma questão de erro ou de acerto, também às vezes é uma questão de condição. A condição que você está é tão difícil, é tão limite, exige tanto de você conquistar o dia a dia, que não sobra muito espaço para planejamento. Eu sei que não é uma realidade muito fácil que a gente vive em geral. E a odontologia já foi uma profissão quase que garantida, né? Você virou dentista, você vai ser uma pessoa próspera, você vai ter dinheiro, você vai ser um cara que vai ter as coisas na vida. Você não via dentista, isso muito tempo atrás, que trabalhava de sábado. Dentista passeava muito, viajava todo final de semana. Então ele conquistava um poder financeiro alto e quando chegava um determinado momento da vida, planejando ou não, ele ganhava tanto que era só não fazer muita besteira que estava tudo bem, né? O que eu vejo hoje? A gente tem uma expectativa de vida grande. Hoje em dia, uma pessoa com 60, 70 anos, se ela não tiver nenhum problema de saúde, ela goza plena da saúde dela para viver, para trabalhar e que já 80. Então, para você trabalhar na odontologia, você precisa da plenitude, por exemplo, dos seus olhos, dos seus ouvidos, do movimento do braço, da perna, e sem falar da coluna, que eu quase não conheço nenhum dentista que não tem um problema de coluna. E quando você vai tendo um desgaste ao longo do tempo, a dificuldade de você atender os mesmos pacientes vai diminuindo. Então, aquilo que você fazia em 30 minutos, você já começa a precisar de 1 hora. Às vezes você não consegue atender uma sequência tão grande de pacientes porque você se cansa muito e você tem o dia seguinte, então você precisa se refazer. Então a sua capacidade de produção vai caindo e naturalmente o seu rendimento vai caindo também. E Deus o livre, mas se você tiver um problema físico, uma tendinite, ou um problema sério de coluna que você tem que fazer uma cirurgia, ou até um problema mais grave, e você ficar muito tempo longe do consultório, você prejudica todo o seu atendimento. Isso eu estou falando do dentista tradicional, o dentista que tem que trabalhar para ganhar dinheiro. O dentista que tem uma clínica, ele já tem um negócio. Aí é um dentista que tem um negócio. Aí a visão é totalmente diferente. Aí é aquela visão de que a empresa tem que andar e funcionar independente do dono ou não. Voltando para o dentista tradicional, se ele não se cuidar muito bem, vai chegar um momento que ele vai ficar difícil de competir com os profissionais que estão chegando. Por quê? Porque você tem uma galera nova chegando cheia de energia, né? Existe um dado mundial que o cálculo é que você tem aí em torno de 300 mil pessoas por dentista, tá? Eu vou te falar um dado do Brasil. O Brasil retém 20% de todos os dentistas do mundo. E eu vou te falar uma coisa, a cada ano saem 25 mil novos dentistas para o mercado de trabalho. O Brasil tem menos de 100 mil habitantes por dentista. Então, ou seja, a gente tem uma competitividade muito aquecida, e isso vai fazendo com que aquele profissional que depende de tudo isso que eu te falei, ele possa cair sobrecarregado e ele pode ser substituído. Só que ele está sendo substituído para odontologia. Mas para a vida, ele é uma pessoa que pode começar uma vida nova. Ele pode começar um casamento novo, uma empresa nova, uma faculdade nova, realizar um sonho, porque ele ainda tem aí pelo menos 30, 40 anos de vida com saúde, se ele cuidar da saúde dele. Então você vê que a profissão, eu vejo assim, quando chega um determinado momento, se você não pensar em ser um outro profissional, ou um empreendedor, ou um investidor, vai ficar muito exaustivo você carregar isso até os anos da sua vida. E aí, então você tem que pensar um pouco agora, porque você precisa começar a construir esse novo futuro. Por exemplo, um dentista ele pode estar cansado de trabalhar no consultório dele, mas ele pode ir para um mestrado, onde ele pode trazer toda a bagagem dele de experiência de consultório, o conhecimento que ele vai adquirir no mestrado, atender alguns pacientes específicos para que ele mantenha a prática no consultório, mas não dependa exclusivamente do dia a dia, que é o que deixa o nosso corpo cansado. Então, ele pode atender um pouco, desculpa, ele pode dar aula, ele pode participar de congresso, aí agregando a tecnologia, ele pode dar curso online, ele pode fazer movimentos no próprio consultório dele, e aí assim ele consegue agregar tudo isso e se manter na profissão.
mas eu me preocupo e acho que a maioria também sente isso quando para pensar, é que às vezes quando a gente pensa o tempo já passou, é que como que eu vou aguentar esse ritmo tão forte? Porque você começa a trabalhar, as pessoas falam, você tem a sua agenda, você pode parar a hora que você quiser, você atende o dia que você quiser. Não é bem assim que funciona. Tem dia que você passa o dia inteiro que você nem lembra de ir no banheiro. E você imagina isso fazendo isso muitas e muitas vezes, alguma coisa no seu organismo sobrecarrega. Uma alimentação desregrada, um esforço. Então, eu acho que todo profissional da área da saúde, mas principalmente os dentistas, que exigem uma complexidade física, psicológica e emocional, porque nessa parte emocional, as pessoas, elas não vêm, você não cuida do dente, você cuida do dente que está na boca de uma pessoa. Então, primeiro você tem que se relacionar com a pessoa que vai te dar a permissão, que vai te dar a confiança, para que você possa mexer, para que você possa entrar literalmente dentro dela e poder fazer o que você sabe fazer, que ela está confiando. Então, você também tem que estar equilibrado emocionalmente, porque uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está assustada, uma pessoa que está triste, que está preocupada, que está com dor, e você não está preparado emocionalmente para absorver isso tudo, você não consegue trazer o bem-estar para ela, mesmo que você seja um excelente técnico. Então, esse conjunto de equilíbrio, chega um determinado momento na vida que é difícil de você manter esse ritmo. Então, eu me preocupo com isso, a própria oportunidade da Cartão Clean vem de encontro a isso, para que se de repente chegar um momento que a gente precisar fazer algumas escolhas, a gente já tem um outro projeto que a gente consegue cuidar e tocar de uma maneira mais, não digo mais simples, porque é um projeto complexo, mas de uma maneira menos exigente até fisicamente, por exemplo. Tá? Então eu vejo dessa forma, assim, é um assunto que a gente deveria se preocupar e também cuidar da saúde para poder aguentar o máximo que a gente puder. Exercício, alimentação. Sim, saúde é tudo, dieta, né, doutor? Isso vale para todos, né? Doutor, está chegando perto aqui do fim da nossa gravação, né, do nosso episódio. E antes de terminar, a gente ainda tem mais um quadro, doutor. Com tanto tempo de experiência, com tanta atividade que você já fez na vida, eu imagino que você deva ter histórias muito boas com clientes. E eu vou deixar aqui o nosso quadro, né, para que você conte uma dessas histórias para a gente. É o meu perrengue e minha história, doutor. Nesse quadro você vai contar para a gente uma história de um perrengue que você passou com um cliente que foi inesquecível, que você sempre, quando você pensa no perrengue, você lembra dessa história. Qual foi o seu perrengue, doutor? Conta para a gente. Olha, eu vou te contar duas coisas que eu aprendi na faculdade, que eu apliquei e eu me arrependi e paguei um perrengue muito grande. Uma delas é uma mais simples, que é uma orientação técnica. A maioria das pessoas, pelo menos mais adultas, já fez um pivô, uma coroa. Ela quebrou um dente, tratou um canal e precisou fazer um pivô e fazer uma coroa. E o professor falou assim, olha, nesse tratamento, primeiro você precisa fazer um dente provisório, até o dente definitivo ficar pronto pelo laboratório. E ele falava assim, olha, não faça um dente muito bonito provisório, senão o paciente não volta. Se você faz um dente muito bonito provisório, ele vai embora com o provisório e não volta para fazer o definitivo. E aí, na faculdade, você escuta isso e você absorve como uma esponja, você não tem um senso crítico, né? Aí, quando você faz a primeira vez um dente provisório, você olha aquilo tão feio, tão mal feito, e aí você imagina, pô, se fosse na minha boca, eu não ia sair assim, tudo bem, tenha calma, o próximo, né? O definitivo vai ficar bonito. Eu ia sair de lá, pô, se esse cara no provisório já fez um negócio mais ou menos, o definitivo deve ficar uma porcaria. Eu ia sair daí puto do consultório. E aí eu aprendi que isso estava errado. Só que as primeiras vezes que eu fiz, eu passei perrengue, porque o paciente olhou e falou, nossa, eu vou sair assim do consultório? Eu, não, calma, esse é o provisório, isso daí não vai ficar na sua boca, o definitivo vai ficar bonito. E ele falou, vamos ver. Aí saiu extremamente inseguro do consultório. Essa foi mais simples. A pior de todas que eu passei foi quando eles me falaram assim, olha, o dia que você estiver atendendo um paciente e por algum motivo você não quiser atender, você cobra caro. Você aumenta o preço dele porque ele vai achar caro e ele vai embora. E como eu disse antes, né, nessa questão até própria emocional,
É muito comum um paciente vai num dentista, num médico, num psicólogo, e às vezes fala, olha, eu não gostei muito do profissional, não me senti bem com ele, eu não vou voltar, eu vou procurar outro. Só que do nosso lado também acontece isso. Existem alguns pacientes que a gente tem muita afinidade e tem outros que não tem muita sintonia. E a gente não pode falar para o paciente, olha, eu não quero mais te atender. E aí eu lembrei dessa baboseira que eu ouvi, e veio uma paciente que tinha que fazer um tratamento muito grande, e eu já tive aquela sensação que eu falei, isso aqui não vai dar muito certo. E eu não sabia resolver a situação. Eu deveria ter de 2 para 3 anos de formado, então tinha muita pouca experiência, principalmente nesse assunto. E eu fui lá e aumentei o preço, achando que a pessoa fosse pensar, fosse dar uma desculpa, e ela ia sair do consultório e eu ia me livrar, né? Que era o que eu queria. E a pessoa falou assim, no momento que eu falei o preço, ela falou, não, tudo bem, vamos fazer. Eu só quero saber como que eu posso pagar. E aí eu dificultei o pagamento e ela falou, não, tudo bem, para mim tá ótimo. Eu quero saber quando podemos começar. Aí eu falei, putz, não estava preparado para essa resposta. Conclusão. Tá vendo que dá atender gente de dinheiro, doutor? O problema não foi o dinheiro. O problema foi que eu não soube ser claro, porque eu não estava preparado para o tratamento. E naquele momento, o certo era eu dizer para ela que ela teria que procurar um outro profissional, um pouco mais experiente, um pouco mais especializado. Me faltou experiência, me faltou coragem para ser honesto. E como me ensinaram que era desse jeito, mas é lógico, eu usei a estratégia, então a culpa é minha, mas eu acabei tendo que realizar um tratamento que eu não tinha experiência. Eu tive que repetir esse tratamento algumas vezes, e tudo que eu ganhei, mesmo tendo cobrado a mais, eu perdi tudo, porque eu perdi muitas horas de sono, muitos momentos de alegria, e isso foi um perrengue que até hoje eu não esqueço, e nunca mais eu faço isso e não ensino isso para ninguém. Se você não está capaz de fazer, não está seguro, fale para a pessoa, não estou preparado para te atender. É a atitude mais honesta que você pode fazer. Porque no dia, lógico, a pessoa vai ficar brava, vai ficar chateada, vai falar, pô, perdi meu tempo. A pessoa nem imagina o que é você perder um tempo na cadeira com um trabalho mal feito. É muito pior. Sem falar de traumas. Então, no final, ela acaba até te agradecendo. Mas é coisas que a gente não esquece, porque não foi resolvido em um dia, nem um mês. Demorou ano para resolver. Então, foi uma coisa que me deixou muito exausto. Foi um aprendizado. E esse, sim, foi o erro que eu aprendi, que eu não cometo mais. Pô, bacana você compartilhar essa história com a gente, né? Porque você vê que foi um misto de perdi dinheiro com meu perrengue de história. A gente já fez os dois em um. Os dois quadros em um. Foi bem difícil, cara. Mas a gente foi persistindo e o que foi prometido foi entregue, não foi cumprido o contrato. Doutor, queria novamente aqui agradecer a sua presença aqui conosco no Cast Blue. Foi uma honra para a gente receber, aprender um pouquinho com a sua história, com esse processo dessa metamorfose ambulante que é o doutor Rodrigo, que está sempre se reinventando, sempre buscando coisas novas. Então foi um prazer, tenho certeza que a nossa audiência aí está muito contente com as histórias que ouviu e sai daqui com um aprendizado, que é o mais importante, né? O aprendizado que essas experiências trazem para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você pela oportunidade, fico feliz aí de ser um dos primeiros convidados e faço de todo carinho, porque eu tenho uma gratidão muito grande por todo o suporte que a Consult Blue tem feito aí nesse meu empreendimento, e eu gosto particularmente de falar dessas experiências, que isso ajuda também para a gente trocar uma ideia e aprender sem ter que errar com os nossos erros. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigado. E a você, a nossa audiência, eu sei que você está aí lamentando o final de mais um episódio, mas a gente volta logo. Daqui a pouquinho o 6º episódio está por aí, com mais aprendizado, com mais entretenimento, com mais diversão. E a gente espera por você. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.